tá? Isso é o principal texto, depois eu vou disponibilizar ele lá no ambiente para vocês, lá no LMS. Esse guideline europeu, que é de 2018, é um guideline bastante atualizado e que traz muitas informações. Vou disponibilizar também um outro, que é um guideline muito famoso da Sociedade Internacional de Doenças Pancreáticas, aí, que é o Fukuoka, tá? Que é de 2017. Então, os dois se complementam, eles trazem informações complementares e é a leitura da bibliografia para vocês aí. Primeiro, só para caracterizar para vocês, o que vem a ser uma lesão, um tumor sólido e um tumor cístico, né? O tumor cístico é aquele que tem uma cápsula, seja ela verdadeira ou não verdadeira, envolvendo um conteúdo predominantemente líquido ou mucinoso no seu interior. Isso é um cisto. Um tumor sólido, como o nome está dizendo, é aquele cujo conteúdo é todo predominantemente sólido, tá? Eventualmente pode ter áreas não sólidas, principalmente referente a pontos de necrose, mas predominantemente os tumores sólidos têm conteúdo sólido em seu interior. Parece óbvio, mas é para ficar bem claro para vocês. Quanto às lesões císticas do pâncreas, os estudos aí epidemiológicos estimam que de 2 a 45% da população tenha algum tipo de cisto no pâncreas. Por que essa diferença tão grande, né, de 2 a 45? Porque depende muito do tipo de exame que você utiliza para fazer esse rastreio e depende muito do ponto de corte para o tamanho do cisto que você coloca. Aquele guideline europeu ele coloca que se você considerar lesões maiores do que 2 milímetros vistas a ressonância, cerca de 49% da população adulta tem algum tipo de cisto pancreático. Então, vai variar bastante porque vai depender tanto da metodologia empregada, quanto metodologia de exame de imagem, né, quanto do critério de corte, do tamanho mínimo para você considerar um cisto relevante que você opte por usar. Com a melhora dos exames de imagem, principalmente a disponibilização da ressonância magnética na maioria dos serviços, na maioria dos hospitais, na maioria das cidades, né, você consegue ter um incremento no diagnóstico desses cistos que outrora passavam despercebidos, né? Você não fazia o diagnóstico devido à qualidade pior dos exames de imagem. A grande maioria é assintomática e tem um baixo risco de evolução para lesões malignas. Isso nos leva a um dilema, que é definir quais são os cistos que necessitam de um acompanhamento, que necessitam de um follow-up que a gente fala. Então a grande questão é quais são os cistos que eu vou acompanhar. Segunda questão, quando eu for realizar o acompanhamento, como eu devo fazer? Com que exame? Com que intervalo de tempo? Para que o paciente não tenha sua segurança prejudicada. Quando a gente for discutir quais são os tipos de lesões císticas do pâncreas, existem várias delas que podem acometer, tá? Sem dúvida nenhuma, perdão, as mais importantes são as lesões neoplásicas epiteliais, que são as que a gente vai falar mais nessa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os tumores neuroendócrinos císticos do pâncreas, sobre o tumor de French, que é a neoplasia sólida pseudopapilar pancreática, e conforme eu falei no final da aula, vamos falar um pouquinho sobre as lesões inflamatórias do pâncreas, que são aquelas que não são neoplásicas e não são epiteliais, tá? Em termos de exame de imagem, quando eu for escolher um exame de imagem, qual seria o exame com melhor acurácia para diagnóstico dessas lesões císticas do pâncreas? Sem dúvida, a ressonância é aquela que traz o melhor custo-benefício. É um exame que não é invasivo, é um exame que às vezes é um pouquinho desconfortável para o paciente, porque demora um exame de ressonância de abdômen completo, ele demora em torno de 30 a 35 minutos. E o paciente deve ficar maior parte do tempo mais quieto possível. É um ambiente um pouquinho fechado, então tem alguns pacientes que têm um pouco de claustrofobia. Tirando esse desconforto, ele é um exame muito pouco invasivo. Então é um exame que traz uma acurácia diagnóstica de até 95%
e ao mesmo tempo ele é pouco invasivo, o que torna a ressonância como o exame principal aí para a gente fazer esse acompanhamento e esse diagnóstico das lesões císticas do pâncreas. Tomografia tem uma acurácia menor, tá? Em torno aí de 80%, os melhores exames, e a ecoendoscopia é um exame de uma acurácia muito boa, mas é um exame mais invasivo, tá? Que não é isento de complicações, então até 3,5% aí dos casos pode ter algum tipo de complicação, e ela só deve ser realizada quando o resultado da ecoendoscopia vier a interferir de maneira direta na conduta em relação àquela lesão que o paciente tem. Isso vai ser sempre em questões de dúvida quanto à origem, se é uma lesão mucinosa, se é uma lesão serosa, a gente vai ver a diferença aí com o passar da aula, tá? E a dúvida quanto à malignidade ou não na lesão. Então, nessas situações, a gente faz. Do contrário, a gente evita se fazer de rotina o exame de ecoendoscopia para essas lesões císticas do pâncreas, tá? Então, quando eu estou avaliando um paciente que tenha lesões císticas no pâncreas, eu devo avaliar os chamados estigmas de alto risco para malignidade ou para displasia de alto grau, tá? Quais são esses estigmas? Cistos que meçam mais do que 40 milímetros são considerados de alto risco para malignidade, tá? E aqui, se forem cistos mucinosos, cistos serosos são benignos, aí a gente vai ver depois, tá? Cistos que contenham um nódulo mural, que tem um componente sólido grudado na sua parede, ali maior que 5 milímetros, aqueles que têm um componente sólido dentro do cisto mesmo, também deve se chamar a atenção para o maior risco de malignidade. Cistos que estejam associados a uma dilatação do ducto pancreático principal maior do que 10 milímetros, deve chamar a atenção também para a malignidade, icterícia associada e o cisto sintomático de um modo geral. Paciente que tenha dor, que tenha icterícia, que tenha pancreatite recorrente, em virtude dessas lesões císticas, a gente deve considerá-lo como sintomático e são lesões de alto risco para malignidade. Existem os estigmas de risco intermediário, são aqueles achados que a gente chama de preocupantes nos cistos do pâncreas. Seriam cistos maiores do que 30 milímetros, naturalmente menores do que 40, né? Que tem um nódulo mural que seja menor do que 5 milímetros, que o ducto pancreático principal meça entre 6 e 10 milímetros, tá? Um aumento do CA19-9, especialmente se associado a um tipo de tumor cístico do pâncreas, que é o IPMN, perdão, que é a neoplasia cística intraductal pancreática, né? Neoplasia mucinosa intraductal pancreática. Se aumenta o CA19-9, tem um risco aumentado de malignidade. CA19-9, só deixando claro para vocês, é um marcador tumoral, é uma proteína que é medida no sangue do paciente, tá? E que, quando aumentada, sugere aí, está associado com algumas patologias, entre elas algumas doenças malignas hepatobilipancreáticas. Cistos que apresentam um crescimento maior do que 5 milímetros em 2 anos, tá? Isso se eu considerar os dados do guideline do Tanaka, no guideline europeu, aliás, isso aqui é do guideline europeu, se eu considerar o Tanaka, é 5 milímetros em 1 ano, tá? Então, o Tanaka é o autor do Fukuoka, o autor principal do guideline do Fukuoka. Então, de 5 milímetros entre 1 e 2 anos que ele cresça, eu devo ficar atento. Paciente que tem aumento de linfonodos peripancreáticos, né, que é a linfadenopatia regional, é uma coisa que chama atenção e é de risco para neoplasia maligna. E cistos que tenham paredes espessadas e irregulares também devem chamar a nossa atenção. E diante dessas situações que se colocam, qual é o papel exato da biópsia que a gente possa fazer pelo exame de ecoendoscopia? A grande vantagem do exame de ecoendoscopia
é que eu passo o aparelho, chego lá dentro do estômago ou do duodeno, eu estou pertinho do pâncreas, né? E eu consigo, com o probe de ultrassom, que esse aparelho tem na extremidade dele, fazer um exame de ecografia, de ultrassonografia do lado da lesão. E com isso eu consigo passar uma agulha fininha e fazer uma punção, aspirar o líquido ou mesmo retirar um pedacinho dessa lesão para análise, tá? Então, qual é o papel dessa biópsia por ecoendoscopia, que a gente chama de punção por agulha fina, tá? Nas lesões císticas do pâncreas. O principal é quando eu tenho dúvida se a lesão é uma lesão de característica mucinosa ou se ela é não mucinosa. E aí, quando eu aspiro o líquido da lesão, a presença de mucina já me fala que ela é uma lesão mucinosa. Se eu dosar o antígeno carcino embrionário do líquido aspirado, um valor acima de 190, 192 é o valor de corte que se usa, também tem uma acurácia para lesão mucinosa superior a 80%. Tá? Outra situação é quando eu quiser fazer um diagnóstico diferencial entre um IPMN, que é um tipo de tumor, que a gente chama de ducto secundário, fiquem tranquilos que com o passar da aula vocês vão ver tudo isso, ou uma lesão mucinosa do pâncreas, um cistadenoma mucinoso do pâncreas. E aí eu vou dosar no líquido aspirado, nas células do líquido aspirado, chamado Carras e o Gnaz, que terão mutação. Esse é um teste genético que é feito nesse material. E se tiver essa mutação, ele é um PMN de ducto secundário. Se a amilase também tiver aumentada, ele também fala a favor de ser um IPMN de ducto secundário e não uma neoplasia mucinosa pancreática. Tá? E qualquer cisto que tenha algum desses estigmas de alto risco que a gente falou, merece uma realização de ecoendoscopia com citologia para avaliar se tem ou não células neoplásicas no meio dessas células que estão ali presentes no líquido do cisto, tá bom? Então, para ficar bem claro para vocês, aí a gente vai falar de lesão por lesão, as principais. Primeiro tipo de tumor, que é um daqueles tumores císticos epiteliais lá, que eu coloquei como os 3 mais importantes das neoplasias císticas do pâncreas, é o cistoadenoma seroso do pâncreas, tá? Ou chamado de neoplasia cística serosa. Corresponde aí a 20 a 30% das neoplasias císticas pancreáticas e é uma neoplasia completamente benigna. Ela não tem nenhum risco, nenhum potencial de malignização. Acontece principalmente entre as mulheres, é uma neoplasia que acomete principalmente o sexo feminino, tá? Com um pico de incidência na sexta, sétima décadas de vida. Maioria acaba acometendo a cabeça do pâncreas, ali em torno de 50%, o restante se distribui entre colo, corpo e cauda pancreática, e ele tem um aspecto microcístico, com um tamanho que é bastante variável. O aspecto microcístico que a gente fala é esse daqui, olha, que em muito lembra uma fava de mel, né? Aquela que a abelha produz o mel mesmo. Se você pegar, ele é bem parecido. Claro que aqui é um pouco mais assimétrico, né? A abelha faz ele todo certinho, mas são vários, é um cisto grande envolvendo diversos cistos menores, de tamanho um pouquinho variável. E na tomografia, ele aparece dessa maneira, uma lesão grande com áreas irregulares que correspondem a esses cistos maiores ou menores aqui no meio, tá bom? Lembrando, é uma lesão completamente benigna. Para o diagnóstico, os sintomas, eles são muito inespecíficos. O paciente pode ser completamente assintomático, encontrar essa lesão num exame de ultrassom de rotina, por exemplo, tá? Ou ele pode ter um desconforto epigástrico, pode ter no paciente mais magro, pode ter uma massa palpável, tá? Então, são diversos os sintomas. Só um minutinho. São diversos sintomas, mas muito inespecíficos, tá?
Icterícia ela é rara, mas pode acontecer por compressão da via biliar. Não será por invasão, como seria uma lesão maligna, e sim por compressão. O tumor vai crescendo e vai comprimindo a via biliar, já que ele acontece mais na cabeça do pâncreas, ele pode promover aí sim icterícia. A biópsia por ecoendoscopia ela vai estar indicada se você tiver dúvida quanto ao diagnóstico. E quando eu aspiro o líquido daqueles cistos lá, o que eu vou perceber? Que a dosagem do antígeno carcinoembrionário ele é bastante baixa, a amilase daquele líquido aspirado é bastante baixa e a pesquisa de mucina é negativa. Isso me confirma um diagnóstico de uma neoplasia cística serosa do pâncreas ou um cistadenoma seroso. Tratamento. Como é uma lesão absolutamente benigna, a indicação de cirurgia vai se dar nos casos que apresentarem sintomas. Então, para o paciente sintomático, a gente indica cirurgia. Para o paciente assintomático, a gente não vai indicar cirurgia de rotina. Tá? Para follow-up, a gente vai follow-up ao segmento, né, dos pacientes, e se indica um exame de imagem em 12 meses e após esse período, se o paciente apresentar sintomas. Se não, não havendo diferença da lesão em 12 meses e sendo confirmado o diagnóstico de um cistadenoma seroso, você não necessita de ficar fazendo exames periodicamente. Por outro lado, uma lesão bastante diferente é a neoplasia mucinosa, o cistadenoma mucinoso do pâncreas, tá? É uma neoplasia cística benigna também, a princípio, mas que tem um potencial de malignização, que em 10 a 15% dos casos acaba tendo um componente maligno ali junto. E a grande questão é a gente saber quais são os casos que apresentam um risco maior para evolução ou para a presença já de um cistadenocarcinoma, de uma lesão maligna associada. Corresponde o cistadenoma mucinoso, né, a neoplasia cística mucinosa, de 40% a 50% das neoplasias císticas pancreáticas, acometem predominantemente corpo e cauda do pâncreas, tá, 95%, então não é na cabeça do pâncreas, como era o cistadenoma seroso. O acometimento preferencial é pelo sexo feminino e ela é quase que uma lesão exclusiva do sexo feminino. Então, se eu tenho um homem com uma lesão cística do pâncreas, a chance de ser um cistadenoma mucinoso ela é remota, ela é quase zero. Tá? Acomete pessoas um pouco mais jovens, de 30 até os 50 anos de idade, normalmente. Geralmente são lesões maiores que 5 centímetros, podendo chegar aí um tamanho de até 20 centímetros, e que tem um aspecto macroscópico de macrocistos. Então, se lá o cistadenoma seroso era um aspecto microcístico, aqui já é um aspecto, tá vendo, olha, de macrocistos, tá? O que leva a uma aparência, grosseiramente falando, de uma laranja, por exemplo. Se descasca uma laranja, tem os gomos maiores, né? Então seria parecido com isso. Desprezem aí da laranja a gominha pequena, não é isso que eu quero que vocês lembrem, sim as gomas maiores, então teria esse aspecto parecido. Tá? Aqui uma lesão cística, olha, acometendo macrocística, né? Tá vendo? Ela tem uma divisão em cistos grandes aqui, acometendo o corpo e cauda do pâncreas, tá? E aqui como seria o aspecto de uma peça cirúrgica de um cistadenoma mucinoso. Sintomas também aqui é muito parecido com cistadenoma seroso, porque são sintomas pouco específicos, pode ser só um desconforto epigástrico, pode ter uma massa palpável, uma vez que lesões grandes, volumosas podem ser vistas. Algumas vezes é surpreendido no exame de rotina também, e a biópsia por ecoendoscopia deve ser feita também em caso de dúvida diagnóstica ou sinais de alarme. Importante ressaltar que a ressonância, o sinal, a característica do sinal na ressonância, né, do hipo ou hipersinal do conteúdo do cisto, ele já dá uma dica bastante importante se se trata de uma lesão serosa ou mucinosa. Então, muitas vezes eu não preciso da ecoendoscopia, eu não preciso da biópsia para tomar conduta frente a uma lesão cística do pâncreas, tá? Quando que eu vou fazer aqui? Quando eu tenho dúvida diagnóstica ou quando eu tenho suspeita de algum nódulo que possa acarretar
malignidade ou na presença de sintomas. Quando eu aspiro o líquido de uma lesão cística mucinosa, o que eu vou observar? O antígeno cástio embrionário bastante elevado, normalmente maior que 192, maior que 200, segundo alguns artigos, tá? A dosagem de amilase desse líquido ela é baixa e a pesquisa de mucina ela é positiva. Então essas são as características que me levam a um diagnóstico do cistadenoma mucinoso. Existem outras, mas essas são as principais, as mais tradicionais, tá? Em termos de tratamento, quais são as lesões que eu necessito de tratar, que têm um risco aumentado de malignidade? São cistos maiores do que 40 milímetros, aqueles que têm os sinais de alarme, são sinais de alarme aqui, sinais de alarme para malignidade, tá? Então, são aqueles que apresentam um nódulo mural, por exemplo, aqueles que têm sintomas associados. O nódulo mural ele pode ser só uma suspeita ou pode ser uma coisa já confirmada. O risco de malignidade eu devo levar em consideração sempre. E quando eu for realizar um tratamento, devo fazer sempre a ressecção oncológica. Ou seja, eu tenho que retirar completamente as lesões, as margens têm que ser livres e eu tenho que fazer uma linfadenectomia, uma ressecção linfonodal regional adequada. Tá? Para follow-up, para segmento, né? Quais são os pacientes que eu não preciso operar, que eu faço segmento? Os cistos menores do que 40 milímetros, que não tenham sinais de alarme, né, que não tenham nódulos, irregularidades, nada disso, e que sejam assintomáticos. Esses eu posso, em teoria, fazer segmento. E aí eu faço uma ressonância nuclear magnética semestral no primeiro ano. Se não houver mudança nas características do cisto, eu passo a fazer um exame de ressonância anual a partir daí. Então, semestral no primeiro ano, anual a partir do segundo ano. E o segmento, ele é para a vida inteira, ele é um segmento vitalício que a gente fala, tá? Então, falamos do cistadenoma seroso, falamos do cistadenoma mucinoso, a gente vai para uma terceira neoplasia, que é a neoplasia mucinosa papilar intraductal. Neoplasia mucinosa papilar intraductal, da sigla em inglês, que a gente chama de IPMN. Sem dúvida nenhuma, é a lesão cística do pâncreas mais estudada nos últimos tempos, tá? É uma coisa que, na época que eu fiz faculdade, por exemplo, não se falava praticamente a respeito. E olha que eu fiz faculdade neste século, não sou tão antigo assim, tá? Mas os exames de imagem melhoraram muito nos últimos 20 anos, a disponibilidade e a qualidade, levando a diagnósticos diferenciais bem significativos, e esse foi um deles. Então, o IPMN hoje é uma lesão extremamente estudada e se discute muito. Tanto é que o guideline do Fukuoka, que eu falei para vocês de 2017, que está aqui como referência nesse slide, ele é só sobre IPMN. Ele não atualizou nada, a versão anterior dele era de 2012, ele não atualizou nada 5 anos depois sobre as lesões serosas e a neoplasia mucinosa pancreática, porque não mudou muito, segundo ele. O que mudou? O IPMN, os conceitos de IPMN, tá? De tratamento, de segmento e tudo mais. Ok? Então a gente vai ter, é uma neoplasia cística mucinosa que é benigna, mas que tem um potencial maligno e que acomete o sistema ductal pancreático. Essa é a grande diferença. Se o cistadenoma seroso acomete ali o parênquima pancreático, o tecido acinar pancreático, aqui a gente vai ter uma lesão que acomete o sistema ductal pancreático, e essa é a grande diferença. Ela pode acometer tanto o ducto principal quanto ductos secundários do pâncreas, tá? O acometimento é em pacientes um pouco mais idosos. De um modo geral, há uma ligeira prevalência no sexo masculino e o IPMN, de um modo geral, representa 15 a 20% das neoplasias císticas do pâncreas. E uma característica importante é que ele pode ser multifocal, conforme a gente vai ver. Então, eu posso ter aqui, olha, um IPMN, exemplo de ducto secundário, tá? Visto aqui no esquema, aqui no exame de ressonância. Ele tem esse aspecto que os autores chamam de cacho de uva, tá?
tem o IPMN de ducto pancreático principal difuso, ou seja, ele acomete todo o ducto pancreático principal, e aqui eu estou vendo no exame de tomografia, tá? Ele acometendo todo o ducto pancreático principal. Ele pode ser do ducto pancreático principal, mas ter uma característica de ser segmentar. Então, estamos vendo aqui, olha, tá vendo? E aqui no exame, ó, o ducto fininho, e de repente ele está dilatado por um segmento. Isso é um IPMN segmentar de ducto pancreático principal. Ou ele pode ser misto, sendo que o misto ele pode ser como está aqui representado, ter o ducto pancreático principal todo dilatado e ter dilatação de ductos secundários, ou ele poderia ser uma dilatação segmentar do ducto pancreático principal associada a dilatações do ducto secundário, tá? E ainda teria uma quinta opção, que é ele ser difuso de ducto secundário, tá? Multifocal, melhor dizendo, tá? De ducto secundário, que seria se ele tivesse o ducto pancreático principal não dilatado e tivesse várias lesões de ducto secundário. Então ele pode ter formas de apresentação, né, bastante variáveis aí. Para diagnóstico, os sintomas também são inespecíficos. Essas lesões, na grande maioria das vezes, elas são assintomáticas, tá? Mas aqui, a pancreatite aguda no IPMN, ela pode ser uma manifestação inicial. O paciente pode ter como primeiro sintoma uma pancreatite aguda. É uma lesão que produz mucina e essa mucina fica dentro do ducto pancreático. Esse conteúdo mais gelatinoso pode promover uma obstrução, mesmo que temporária, do ducto pancreático, aumentar a pressão intraductal e desencadear uma pancreatite aguda, tá? A duodenoscopia, ou seja, o exame de endoscopia para ir lá e olhar a papila duodenal, pode evidenciar a drenagem, a saída de um líquido mucinoso pela papila. A dosagem sérica, exame de sangue aqui do CA199 é importante, conforme eu falei para vocês, na presença de IPMN, um aumento do CA199 é um fator que fala a favor de malignidade, de lesão maligna. Tá? Então, eu devo sempre solicitar essa dosagem no acompanhamento. A biópsia por ecoendoscopia a gente vai limitar apenas para casos bem específicos, e aqui seria para uma análise do líquido, principalmente para diferenciação com o cistadenoma mucinoso. E aí o que eu faço com esse líquido para diferenciar o que é uma lesão mucinosa intraductal, né, que é o IPMN, daquela que é uma lesão mucinosa parenquimatosa, que é o cistadenoma mucinoso. Uma das coisas que tem se feito mais atualmente é a pesquisa do chamado CARRAS, que é uma pesquisa genética, ou do GNAS mutado. Se tem mutação nesses genes, isso fala a favor de um IPMN, tá? Se é o chamado CARRAS e o GNAS selvagem, que não teve mutação, isso fala a favor de um cistoadenoma mucinoso. Por outro lado, a dosagem da amilase ou da lipase do líquido, se aumentadas, falam a favor também de um IPMN. Por quê? Porque lembra, isso são enzimas produzidas naturalmente pelo pâncreas. Elas são produzidas e lançadas no sistema ductal. Se eu tenho uma lesão que é do sistema ductal, naturalmente eu terei um aumento, na maioria dos casos, da amilase e da lipase. Só frisar que uma amilase e lipase normais não excluem a possibilidade de ser um IPMN, tá? Alguns casos de IPMN, a dosagem do líquido, a amilase e a lipase do líquido podem ser normais. Essa é a visão de uma duodenoscopia, tá? Uma pena que a cantina está fechada aí, né? Que vocês não estão participando, mas se vocês forem lá e pedirem uma gelatina de abacaxi de sobremesa no almoço, é mais ou menos o mesmo aspecto de uma secreção eliminada pela papila ali em um IPMN de pâncreas, tá? No exame de imagem, o que a gente vai ter aqui? Olha, o IPMN de ducto pancreático principal, tá vendo? Eu tenho aqui vesícula, tá? Para vocês irem se acostumando com a imagem, isso é uma imagem de ressonância.
a reconstrução tridimensional de um exame de colangiorressonância que a gente fala. Então, ó, anatomia rapidamente, vesícula biliar, aqui em cima eu tenho ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, se juntando formando o ducto hepático comum, que ao receber o ducto cístico vai passar a se chamar ducto colédoco. E aqui eu tenho, olha, ele desce aqui, o colédoco, né, até aqui embaixo. E aqui eu tenho, olha, o ducto pancreático principal dilatado. Ele está tão dilatado que ele está maior do que a via biliar toda, tá vendo? Ele está bem dilatado, ele chega aqui a pelo menos 10 milímetros. Isso daqui é um IPMN de ducto principal. Por outro lado, olha, a mesma anatomia, aqui não está evidente a vesícula, não sei se é um paciente que já operou a vesícula, alguma coisa assim, mas não tem evidência da vesícula nesse exame. A gente tem aqui vias biliares, tá? Intrahepáticas, aqui a gente tem a via biliar principal e aqui a gente tem o ducto pancreático principal, bem fininho, tá vendo? Vindo para cá. E aqui a gente tem uma dilatação de ducto secundário, que é um IPMN de ducto secundário. Aqui outra imagem, a vesícula, aqui é o duodeno com líquido dentro, então na ressonância ele aparece dessa maneira, via biliar principal fininha aqui e a via biliar pancreática, perdão, dilatada. Qual a diferença desse caso para esse caso de cima? Que aqui, olha, eu tenho dilatações da via biliar, da via pancreática secundária, de ducto pancreático secundário. Então é um IPMN misto. E aqui a gente tem o que? Olha, vesícula, via biliar principal normal, vem aqui o ducto pancreático principal normal, mas o que eu tenho aqui? Olha, tanto na cabeça do pâncreas, quanto ao longo do corpo do pâncreas, eu tenho diversas dilatações de ductos secundários, tá? Então, isso daqui é um IPMN multifocal de ducto secundário, tá? Então, 4 apresentações diferentes. Aqui, só para mostrar para vocês, é um exame de ecoendoscopia, que a gente tem a veia mesentérica superior, do lado aqui a gente vai ter o ducto pancreático principal e dentro do ducto pancreático principal um nódulo sólido. Isso é uma característica que no IPMN fala muito a favor de malignidade, então é um caso que a gente deve levar em consideração para a ressecção cirúrgica, tá? Quando eu avaliar o ducto pancreático principal no IPMN ou IPMN de ducto secundário, há uma diferença muito significativa em termos de malignidade em relação à dilatação daquele ducto, tá? Então, quando eu considero, olha, para o ducto pancreático principal, que é o que está aqui em cima, dilatações maiores que 5 milímetros já tem um índice de malignidade bastante elevado, tá? Por outro lado, quando eu levo em consideração ductos secundários, tá? De IPMN de ducto secundário, dilatações acima de 30 milímetros têm uma malignidade intermediária e acima de 40 milímetros já tem uma malignidade bastante maior, uma chance de malignidade bastante maior. Então isso a gente leva muito em consideração na indicação do tratamento. Se é um IPMN de ducto principal, o meu limite para a indicação de cirurgia ele é muito menor do que um IPMN de ducto secundário, em que eu vou precisar de uma lesão maior. E a gente vai ver isso daqui um pouquinho nas indicações de cirurgia. Já está aqui, ó, tá vendo? Que são as indicações de tratamento cirúrgico no IPMN. A gente tem então as indicações absolutas, que a gente chama, e as indicações relativas. Quais são as indicações absolutas? Se eu tenho algum exame que me mostre citologia compatível com malignidade dessas lesões ou com displasia de alto grau. Então, já tenho um diagnóstico citológico ali que me chama a atenção e eu indico tratamento cirúrgico. Por outro lado, se eu tenho uma lesão que tenha um componente associado aí, não um componente da lesão, mas associado a alguma massa pancreática sólida, devo indicar cirurgia. O IPMN, ele é um fator independente, ele é um fator isolado que aumenta o risco de câncer de câncer de adenocarcinoma de pâncreas de um modo geral. Tá? A icterícia, também associada à lesão, ela é um fator que indica o tratamento cirúrgico. A presença de um nódulo mural, de um nódulo lá dentro da lesão, que se projete a partir da parede.
tá? Então isso também é maior do que 5 milímetros, é uma indicação absoluta. E a dilatação, olha, quando é do ducto pancreático principal, maior do que 10 milímetros. Então isso é uma indicação absoluta, tá? A gente vai ver aqui do outro lado, ó, que a dilatação do ducto pancreático principal entre 5 e 9 milímetros, ela é uma indicação relativa de cirurgia, mas eu já devo levar em consideração porque tem um risco considerável de malignidade. Quais são, então, todas as indicações relativas? Crescimento maior do que 5 milímetros por ano, tá? Aqui eu estou falando do guideline europeu. O guideline do Fukuoka, ele coloca um crescimento maior do que 5 milímetros em 2 anos, tá? Um aumento dos níveis séricos do CA19-9, já comentei com vocês que é um fator associado à malignidade no IPMN. A dilatação do ducto pancreático principal entre 5 e 9 milímetros, quer dizer, uma dilatação leve do ducto já é uma indicação relativa. Quando é de ducto secundário, um cisto com diâmetro maior do que 40 milímetros, ele já é uma indicação relativa de cirurgia, tá? Sintomas de início recente, aqui principalmente pancreatite aguda e diabetes mellitus. O paciente que não era diabético, de repente virou diabético e tem uma lesão, um IPMN de pâncreas. Então é uma indicação relativa de cirurgia. E um nódulo mural menor do que 5 milímetros é uma indicação relativa, né? Então essas seriam as indicações. Para que servem as indicações? A gente vai ver depois que, muito baseado no perfil do paciente, se eu tenho indicações relativas de cirurgia, eu indico cirurgia ou não. E se eu tenho indicações absolutas de cirurgia, eu realmente só não vou operar o paciente se ele tiver uma contraindicação clínica muito significativa, senão ele deve ser operado, tá? Algumas considerações aí sobre o IPMN de modo geral. A probabilidade de malignidade, ela vai aumentando conforme aumenta o tamanho do cisto, principalmente para os IPMN de ducto secundário. Tá? Então, se eu tenho um cisto maior que 30 milímetros, por exemplo, eu tenho uma chance de malignidade a 12%. Se eu já ponho para 40 milímetros esse cisto, passa para uma chance, uma probabilidade de malignidade em torno de 47% a 50%. Então, aumenta bastante, por isso que os pontos de corte eles são nessa faixa aí. A ressonância magnética é o exame de eleição para segmento dessas lesões císticas do pâncreas de um modo geral. O IPMN ele aumenta o risco para o adenocarcinoma de pâncreas e para outras neoplasias do trato digestivo, mas em especial para o adenocarcinoma do pâncreas. No entanto, eu não devo fazer nenhum tipo de segmento diferente do paciente apenas por isso. O segmento que eu vou fazer é o mesmo, é o padrão para o IPMN mesmo, tá? O IPMN de ducto pancreático principal, ele deve ser ressecado sempre se não houver contraindicação clínica. É aquilo que eu falei para vocês. Por que apresenta essa afirmação? Eu considero como sendo sugestivo de um IPMN se eu tenho um ducto maior do que 5 milímetros. Abaixo de 5 milímetros é praticamente um ducto normal. E a gente viu num slide anterior que acima de 5 milímetros ele já tem ali, em média, uma chance de 30% a 60% de malignidade quando é do ducto pancreático principal. Então, se é um paciente jovem, rígido, que não tenha contraindicação cirúrgica, já é interessante você fazer a ressecção cirúrgica, embora o segmento esteja respaldado, sabendo que você tem que fazer um segmento bem de perto com esse paciente, tá? Quando eu tenho tipo misto, né, de IPMN, ou seja, aquele do ducto pancreático principal e de ducto pancreático secundário, ele deve ser tratado como de ducto pancreático principal, que é o que tem um risco de malignidade maior. Em casos daquele paciente de IPMN de ducto pancreático principal, quando eu vou ressecar, quando eu vou fazer a cirurgia, eu devo fazer um exame chamado de congelação de margens. O que é isso? Eu pego a peça ressecada, mando para o patologista na hora, na sala cirúrgica, e o patologista faz uma análise rápida da margem de ressecção, para me dizer, olha,
a margem de ressecção está livre de doença, ou ela tem displasia de baixo grau, ou ela tem displasia de alto grau. Às vezes ele não consegue definir se é displasia de alto grau ou de baixo grau, mas ele consegue me dizer se é maligno ou se é benigno. E isso já é importante, porque se tiver sinal de malignidade, eu devo fazer a ampliação de margem. E às vezes isso caminha até para uma pancreatectomia total, mesmo que o ducto não seja completamente dilatado. O que isso significa? Que às vezes a displasia de alto grau ou a malignidade, ela vai acontecendo antes mesmo da dilatação do ducto. Então eu tenho ali um aspecto na imagem, no exame de imagem, que sugere um IPMN segmentar de ducto pancreático principal, e durante a cirurgia eu percebo que ele é um difuso e às vezes caminha para uma pancreatectomia total. Então o paciente tem que ter ciência de que isso pode acontecer. A cirurgia padrão é a pancreatectomia com margens livres, então, e a linfadenectomia regional adequada. Trata-se sempre como se fosse uma lesão maligna, tá? Mesmo que você esteja operando apenas pelo risco de malignidade e não pelo diagnóstico estabelecido de malignidade. Sempre a situação clínica do paciente deve ser levada em consideração. Existem diversas escalas para se avaliar a condição clínica do paciente, escala da Sociedade Americana de Anestesiologia, né, que é o ASA. Existe essa escala aqui que é muito utilizada, que é a escala de Charleston, que você pontua, dá pontos para o paciente, dependendo das comorbidades que ele apresenta, e uma pontuação maior do que 6, ou seja, a partir de 7, já é um paciente que tem um alto risco de ir a óbito por outras complicações de outras doenças e não, eventualmente, por uma evolução dessa lesão pancreática. Então, é um paciente que você deve considerar com muita cautela a indicação de cirurgia para ele, tá? Assim como o paciente que tenha um score de ASA maior do que 3, tá? Então, o paciente que tem um ASA 4 ali, você deve considerar com muita cautela a indicação de cirurgia para uma lesão cística pancreática. O IPMN multifocal e assintomático, quer dizer, aquele tipo que acomete ductos secundários em vários pontos diferentes, ele deve ser abordado da mesma maneira que o IPMN unifocal, de uma lesão única, tá? Se ele tiver várias lesões pequenas e uma grande, eu posso ressecar a grande e acompanhar as pequenas, porque isso é menos mórbido do que promover uma ressecção completa do pâncreas do paciente. Pacientes que têm uma história familiar de neoplasia pancreática têm um fator de risco a mais aí para recorrência do IPMN após a cirurgia, ou seja, ele tem uma chance maior de recidiva da doença. Tá bom? E existem diversos tipos histológicos, coloco aqui para vocês, depois a gente pode deixar essa aula também em PDF disponível para vocês, mas isso é mais uma característica para o cirurgião pancreático saber e para o patologista descrever, porque dependendo do tipo histológico, esse paciente tem uma chance maior ou menor de recidiva e de recorrência da doença, assim como de ser uma doença mais agressiva, com maior chance de metástase. Aqui só para ilustrando os tipos, né, gástrico-intestinal, pancreato biliar e oncocítico, mas mais uma vez a gente não vai entrar nesse detalhe, tá? Então vamos lá, ó. Como que se dá o segmento, né? Como que é o fluxograma de segmento e de tratamento dos pacientes com IPMN? Vamos mostrar dois guidelines, dois fluxogramas diferentes para vocês, dos dois principais artigos que a gente trouxe aqui. Primeiro do guideline europeu, que é um guideline de 2018, quer dizer, relativamente recente. Então, se eu tenho lá uma suspeita de IPMN, essa lesão ela vai ter indicação de cirurgias, quer dizer, ela não vai ter um paciente que não tem indicação de cirurgia, uma lesão pequena que fuja daquelas indicações absolutas ou relativas de cirurgia. Ó, aqui embaixo estão as indicações. Então, positividade para malignidade, massa sólida pancreática associada, presença de icterícia,
nódulo mural maior que 5 milímetros ou dilatação do ducto pancreático principal maior do que 10 milímetros. Ou as indicações relativas, que também estão aqui para vocês checarem depois, tá? Então, o paciente não apresenta essas indicações. Como que eu faço o segmento? Exame clínico, dosagem do CA19-9, ressonância ou ultrassom endoscópico em 6 meses, durante o primeiro ano, e depois do primeiro ano, essa mesma rotina de avaliação anualmente. Teve diferença? Eu já passo a olhar com maior atenção e às vezes indicar cirurgia, se for o caso. Paciente que tem indicação relativa de cirurgia, então aquele que tem um crescimento ali maior que 5 milímetros por ano, ou que tem um aumento do CA19-9, que tem uma dilatação do ducto pancreático principal entre 5 e 9, ou outra dilatação do ducto secundário ali, um IPMN de ducto secundário maior do que 40 milímetros, quer dizer, tem indicação relativa de cirurgia. Aí eu vou ver o perfil do paciente. É um paciente que tenha várias comorbidades, quer dizer, ele tem um risco cirúrgico bastante elevado. Eu opto por não operar esse paciente. Eu faço um segmento bem de perto dele, uma avaliação clínica, dosagem do CA19-9, ressonância ou ultrassom endoscópico a cada 6 meses. Mudou para uma indicação absoluta de cirurgia? Opa, aí eu vou reconversar com esse paciente, tá? Por outro lado, se eu tenho um paciente que não tenha comorbidades muito significativas para cirurgia e que tenham uma indicação ou mais de relativas, né, de indicação de cirurgia. Esse paciente é encaminhado para cirurgia. Ou aquele paciente que tenha várias comorbidades, mas que tenha 2 ou 3 indicações relativas de cirurgia, eu já passo a olhar com maior atenção e com uma vontade maior de indicar cirurgia para esse paciente. Assim como os pacientes que têm indicações absolutas de cirurgia. Então, esse paciente que tem indicação absoluta, ele vai para tratamento cirúrgico. E depois, para o paciente operado, a gente vai fazer um follow-up para a vida inteira dele, se ele tiver uma pancreatectomia parcial. Se eu tirei o pâncreas inteiro, naturalmente ele não vai precisar desse segmento tão de perto. Mas se eu tirei apenas parte do pâncreas, a gente vai precisar sim, vai precisar de um segmento. Alguém perguntou, fez alguma pergunta ali no chat, aí no final a gente vai discutindo tudo, pode ser? Porque aí já junta as dúvidas todas e a gente dá uma revisadazinha. Para o paciente que não tenha condição clínica de cirurgia, esse paciente eu não preciso de fazer segmento. Quer dizer, se o paciente não suporta uma cirurgia, ele é um paciente que tem doenças que não há como resolver clinicamente, como melhorá-lo clinicamente, eu não preciso ficar fazendo segmento para uma lesão cística pancreática também, porque a minha conduta não vai mudar. Por outro lado, aqui a gente tem um outro guideline, que é o Fukuoka, tá? Que é o guideline de 2017. Então, para o paciente que tem o que eles chamam de estigma de alto risco para malignidade, o que ele considera aqui? Icterícia obstrutiva, associada à lesão cística do pâncreas, paciente que tem um nódulo mural maior do que 5 milímetros, ou paciente que tem uma dilatação do ducto pancreático principal maior que 10 milímetros. Se esse paciente tem alguma dessas características, ele já é considerado para cirurgia, desde que clinicamente ele tenha condições adequadas. Se ele não tem, aí a gente vai ver se o paciente tem algum daqueles sinais ou sintomas preocupantes que a gente falou, tá? E estão todos aqui, né? Então, aqui ele considera como sendo um cisto maior do que 3 milímetros, do que 3 centímetros, perdão. Lá no guideline europeu, lembra? Ele considera como sendo maior do que 40 milímetros, tá? Então, isso vai variar um pouquinho de um guideline para outro. O restante é muito parecido, mas se o paciente tem esses sintomas preocupantes, ele vai para uma ecoendoscopia. A ecoendoscopia definiu algo que o coloque como alto risco para malignidade ou confirma malignidade, ele vai para a cirurgia. Se não consegue determinar ou se ele não tem esses estigmas de alto risco para malignidade, define um nódulo maior que 5 milímetros, achados suspeitos no ducto pancreático ou a citologia positiva, se ele não tem nada disso, a gente vai fazer o acompanhamento, follow-up, dependendo do tamanho.
E aí, se ele é um cisto muito pequeno, menor do que 1 centímetro, faço uma ressonância ou uma tomografia, ele coloca aqui em 6 meses, e depois a cada 2 anos, se não houver mudança, tá? Quando o cisto tem entre 1 e 2 centímetros, eu faço uma ressonância em 6 meses, em 1 ano, e depois a cada 2 anos, se não houver acompanhamento. Nos primeiros 2 anos, anualmente, 6 meses, 1 ano, mais 1 ano até completar 2 anos, e a partir daí a cada 2 anos, se não mudar. Tá? Por outro lado, quando eu tenho um cisto entre 2 e 3 centímetros, aqui eu já vou ficar mais atento. Eu faço um exame entre 3 e 6 meses. Se houve crescimento, se houve mudança, eu já passo a indicar cirurgia. Tá? E depois disso, a gente vai com segmento anual para esse paciente. Ou até um intervalo menor, se você julgar apropriado. Se for um paciente jovem, de baixo risco cirúrgico, for uma lesão em uma localização de fácil ressecção, ele já passa aqui a considerar uma ressecção cirúrgica para esses cistos entre 2 e 3 centímetros. Tá? Então, dependendo do perfil do paciente, principalmente pacientes jovens, a gente já passa a indicar cirurgia, mesmo que não tenha estigmas de alto risco. Por quê? Porque ele vai necessitar de um segmento muito longo durante a vida dele e muito provavelmente em algum momento ele vai evoluir para uma indicação de cirurgia, tá? E ainda não há um risco desprezível de malignidade mesmo numa lesão de 2 a 3 centímetros. Por outro lado, para lesão aqui maior que 3 centímetros, tem que fazer um segmento muito de perto e considerar fortemente, é isso que ele põe aqui, a indicação de cirurgia se o paciente for jovem. Então, o segmento nessas lesões císticas do pâncreas, ele se dá dessa maneira, através desses 2 guidelines aí. O que muda basicamente? Que o Fukuoka ele leva um pouco mais em consideração o tamanho do cisto nos cistos secundários para você fazer o segmento. Ao passo que o guideline europeu ele não é tão minimalista assim, tá? Em termos de follow-up, após o diagnóstico estabelecido os critérios de tratamento do paciente, se o tratamento foi cirurgia, a gente faz uma avaliação clínica com ressonância e com CA19-9 semestral no primeiro ano e após anualmente. Lembrar que esses pacientes têm um risco aumentado para adenocarcinoma de pâncreas, tá? Mesmo após a ressecção do IPMN. Então, eu devo ficar mais atento e fazer um acompanhamento desses pacientes, tá? No tratamento conservador, vai ser feito através de exame clínico, ressonância CA19-9 semestral no primeiro ano e anualmente após, mas o intervalo aqui após o primeiro ano vai variar muito conforme o diâmetro da lesão, conforme a gente acabou de ver ali nos fluxogramas, tá? E para o paciente que não tem a condição cirúrgica, o follow-up não é indicado. Eu não preciso ficar fazendo segmento de um paciente que tenha múltiplas comorbidades que impeçam a realização de qualquer procedimento mais invasivo nele. Esses são os 3 tipos principais de tumores do pâncreas, de tumores císticos do pâncreas. Agora a gente vai falar de alguns outros bem rapidamente e depois das lesões inflamatórias. O primeiro deles é a neoplasia sólida pseudopapilar pancreática, ou tumor de Frenz. Tá? São lesões volumosas, sintomatologia muito variável, às vezes também é uma massa palpável, aqui na imagem está a lesão para vocês, ela é uma lesão feia, muito heterogênea, tá? Áreas mais densas, áreas menos densas, então ela é uma lesão tomograficamente assustadora, vamos dizer assim. Desculpa, aí só tomar um pouquinho de água aqui que a voz vai começando a falhar. Caracteristicamente, é uma lesão que acomete pessoas jovens, principalmente mulheres jovens. Então, nas provas da vida que vocês forem fazer aí, residência médica, essas coisas, lembrem-se disso. Tumores grandes no pâncreas, principalmente de corpo e cauda. Acometendo mulheres jovens, lembrar de tumor de Frenz, tá? De neoplasia sólida pseudopapilar pancreática.
2/3 acontece no corpo e cauda, a grande maioria é benigno ou maligno de baixo grau. Então é uma neoplasia feia olhando, vamos dizer assim, são grandes, são heterogêneas, mas pouco agressivas. A ressecção cirúrgica radical ela vai ser curativa na grande maioria dos pacientes, tá? Então isso, tumor de Frentes. Um outro tipo que vale a menção são os tumores neuroendócrinos císticos do pâncreas. O diagnóstico vai ser sempre suspeitado quando ele falar que tem lesões que apresentem um realce periférico hipervascular em um exame contrastado, que use contraste endovenoso, seja ressonância, seja tomografia. Isso fala muito a favor desses tumores neuroendócrinos císticos do pâncreas, tá? Assim como a gente vai ver na próxima aula, não lembro se é na próxima ou se é daqui a 2 semanas, quando a gente for falar das neoplasias neuroendócrinas do pâncreas, vocês vão ver que uma das características é que eles apresentam um realce na fase hipervascular, bem característica das neoplasias neuroendócrinas. Ele pode ser confirmado o diagnóstico por meio de punção aspirativa, por ecoendoscopia, e a ressecção vai ser indicada quando tiver mais do que 20 milímetros, o segmento para as lesões assintomáticas menores que 20 milímetros, e naturalmente que não apresentem nenhum sinal de malignidade. Qual o grande problema? Que às vezes chega no consultório nosso os pacientes que têm lesões que não se encaixam com certeza diagnóstica em nenhuma dessas lesões que a gente discutiu. E aí entra num grupo que são as neoplasias císticas indefinidas, vamos dizer assim, e a gente precisa estabelecer como fazer o segmento desses pacientes. Lembrar que quando eu considero mais do que 2 milímetros em exames de boa qualidade, eu posso encontrar lesões císticas em até 49% dos adultos. Então, é uma coisa extremamente prevalente. Como que eu posso fazer esse segmento ou indicar cirurgia, indicar ser uma investigação mais invasiva nesses casos? Para lesões menores que 15 milímetros e que sejam assintomáticas, que não apresentem nenhum sinal de malignidade, ou seja, irregularidade de parede, nódulos murais, nódulos sólidos pancreáticos associados, enfim, nenhum sinal, o CA199 normal, nenhum sinal de malignidade que me chame a atenção para malignidade, eu devo fazer uma ressonância em 1 ano. Se permanecer estável, sigo com ressonâncias a cada 3 anos. Isso vai ser variável a depender do paciente apresentar ou não sintomas, né, ao longo dessa evolução, ter ou não história familiar de câncer de pâncreas, tudo isso eu devo levar em consideração. Apresentou sintomas novos, faz uma ressonância precoce que o paciente pode ter alguma mudança nas características dessa lesão. E quando eu tiver lesão muito rara, as lesões bem menos comuns e de tratamento um pouco diferente, cistos idáticos, hemangiomas, linfangiomas, cistos no dermoides, entre outros, eu devo sempre encaminhar esse paciente para um cirurgião que tenha uma expertise em tratamento de doença pancreática, para que haja uma avaliação individualizada daquele indivíduo para aquela lesão. Certo? Isso daqui é um quadrozinho que resume bem as principais características dos 3 principais tipos de tumores císticos do pâncreas, assim como ele coloca algumas características do pseudocisto, que é uma lesão inflamatória do pâncreas. Então depois, não vou ficar aqui lendo passo por passo para vocês, depois vocês podem dar uma olhada com calma e ver aqui as principais características, tá? Vamos falar então rapidamente aqui, são acho 4 ou 5 slides só, das principais lesões inflamatórias do pâncreas, tá? Quando a gente falar de lesão inflamatória do pâncreas, a gente vai estar falando da coleção fluida peripancreática, do pseudocisto, da coleção necrótica aguda pancreática e de um quadro que a gente chama de Walledorf Pancreatic Necrosis. O que é isso? É uma coleção necrótica aguda que evolui para uma organização um pouco melhor. A gente já vai entender. Primeira delas, então, coleção fluida peripancreática. Tá? É quando eu tenho, após uma pancreatite aguda, a presença de líquido, que é esse cinza mais escuro aqui, ó, o cinza claro é o pâncreas,
e em volta do pâncreas eu tenho um líquido. Então isso é uma coleção fluida peripancreática. Acontece na fase aguda da pancreatite, ela normalmente é homogênea aos exames de imagem, não possui uma parede definida, ela acaba sendo limitada por planos faciais e viscerais. Está vendo aqui o rim que está delimitando, acima aqui o estômago está delimitando, então ela fica entre os órgãos ali. Tá? Pode ser uma coleção única, podem ser múltiplas coleções, normalmente são estéreis, elas não apresentam agente infeccioso, elas correspondem à fase inflamatória da pancreatite, raramente requer tratamento, mas quando requer, são os poucos casos que apresentam infecção. Então, o tratamento será a cirurgia. E depois de 4 a 6 semanas, se não houver uma reabsorção, aqui absorveu completamente, tá vendo? Quando isso não acontece, ela acaba evoluindo para um pseudocisto, que é isso que a gente vai ver agora. Então, o pseudocisto pancreático é uma coleção peripancreática bem delimitada, delimitada por uma cápsula fibrosa que a gente chama de pseudocápsula. Tá? Por que ela é pseudocápsula? Porque, por definição, a cápsula verdadeira de um cisto ela tem um revestimento epitelial interno. E aqui não tem, aqui é uma cápsula fibrosa pura e simples, inflamatória. Por isso que a gente chama de pseudocápsula. Os pseudocistos são, por definição, evolução de uma coleção fluida peripancreática, que 4 a 6 semanas após o episódio da pancreatite aguda, se não houver reabsorção completa daquele líquido, ele acaba sendo organizado por uma cápsula fibrosa ao redor ali, formando o pseudocisto. É homogêneo no exame de imagem, tá vendo? Dentro dos cistos, o líquido ele é bem homogêneo, não tem áreas heterogêneas, áreas diferentes. Então, isso é uma característica do pseudocisto. Sintomas podem ser variados, a maioria dos pacientes acaba ficando assintomático. O paciente que tiver sintoma ou que apresentar infecção dessas coleções, né, que são os pseudocistos, aí a gente vai indicar o tratamento cirúrgico. O tratamento vai depender de sintoma ou de infecção. Tratamento pode ser uma drenagem interna. Isso daqui, olha, que está em cima, que tem esse conteúdo preto dentro, isso daqui é o estômago com ar dentro, líquido e ar dentro do estômago. Então, o que a gente pode fazer? Entrar com material de endoscopia e drenar esse cisto para dentro do estômago. Ótimo, melhor opção para uma situação parecida com essa, tá? Ou eu posso fazer uma drenagem para uma alça jejunal, ou fazer uma drenagem externa, percutânea ou cirúrgica, quer dizer, eu tenho várias opções de tratamento. Por outro lado, alguns pacientes têm, a gente já discutiu isso na aula de pancreatite, uma pancreatite mais grave que evolui para necrose pancreática. Então, quando eu tenho uma necrose pancreática extensa, que a gente está vendo aqui, eu vou ter na fase aguda o que a gente chama de uma coleção necrótica aguda ou necrose pancreática aguda, qualquer coisa nesse sentido. Ela é muito parecida, fazendo uma analogia, com a coleção fluida peripancreática. A diferença é que a coleção fluida ela acontece na fase aguda de uma pancreatite leve, intersticial, ao passo que a necrose pancreática aguda acontece na fase aguda de uma pancreatite necrotizante. Tá? São as primeiras 4 semanas após o quadro inicial. Ela também é delimitada por planos faciais e por vísceras adjacentes, bastante heterogênea aos exames de imagem, tá vendo? Olha, a gente tem parte mais fluida, parte sólida no meio. Muitas vezes eu tenho coágulos, tá vendo aqui no meio, a presença de coágulos. Então é uma coisa bastante heterogênea. Habitualmente é estéril e após 4 a 6 semanas, se não houver uma reabsorção completa, o paciente acaba evoluindo para um WON, que a gente fala, que é a necrose encapsulada, a necrose mais delimitada. Tá? Raramente vai requerer uma intervenção cirúrgica, a não ser nos quadros de infecção ou de sintomas muito importantes, e nessa situação vai ser a cirurgia na maioria das vezes. Os casos que não evoluírem para uma reabsorção completa vão evoluir para uma formação de como se fosse uma cápsula também inflamatória ao redor dessa necrose. Isso a gente chama de WON, Walled Off Pancreatic Necrosis.
tá? Habitualmente, após 4 a 6 semanas do episódio da pancreatite aguda necrotizante, é uma necrose bem delimitada por um tecido reativo, inflamatório ao redor, heterogênea aos exames de imagem, isso que diferencia o UON de um pseudocisto, tá? O pseudocisto é homogêneo, é líquido, aqui ele tem muito conteúdo sólido, espesso no meio, e o tratamento vai depender também da presença de sintomas ou de infecção. A gente tem, só para exemplificar para vocês, um colega médico aqui da região que teve uma pancreatite aguda necrotizante em dezembro de 2018, e aí, um ano depois, mais de um ano depois, no começo desse ano, ele apresentou infecção. Ele ficou mais de um ano assintomático, do ponto de vista infeccioso e dor, nada disso, tinha uma vida próxima do normal, e aí um ano e pouco depois ele apresentou uma infecção e teve que fazer uma drenagem. Alguns pacientes ficam a vida inteira com essas lesões e não apresentam necessidade de tratamento. Quando a gente tem que fazer um tratamento, pode ser uma drenagem interna, feita por ecoendoscopia, entra lá no estômago e a drena para dentro do estômago, por exemplo, ou faz uma drenagem externa, aí pode ser percutânea ou não. Aqui um resumo para vocês da Sociedade Americana de Endoscopia Digestiva, diferenciando o que é uma coleção fluida peripancreática, o que é um pseudocisto, o que é uma coleção necrótica aguda, do que é um UON. Depois deem uma lida nessas diferenças certinho, isso é importante para vocês. E é importante que vocês tenham isso em mente para diferenciar das lesões neoplásicas principais. Tá? Então, esse quadro aqui é meio que um resumo em termos de diagnóstico diferencial entre as principais neoplasias císticas do pâncreas e as coleções inflamatórias do pâncreas. Então, primeiro aqui nas neoplasias, o que a gente faz? Dosagem de amilase ou lipase do líquido, por exemplo. Na neoplasia serosa, ela é baixa. Na mucinosa, ela é baixa. No IPMN, ela pode ser alta, tá? Por outro lado, quando eu tenho aí o grande diagnóstico diferencial aqui da neoplasias pancreáticas, neoplasias císticas pancreáticas, vai ser o pseudocisto pancreático. No pseudocisto, a dosagem de amilase ele vai ser sempre alta. Tá? Por outro lado, se eu pesquiso mucina, a pesquisa de mucina vai ser positiva para aquelas neoplasias mucinosas. Então, o cistoadenoma mucinoso e o IPMN. Nos demais, vai ser negativo. Por outro lado, se eu pesquiso o CEA do líquido, tá? Ele vai ser baixo em todas as lesões inflamatórias e vai ser alto apenas na neoplasia mucinosa, no cistoadenoma mucinoso do pâncreas. Eu posso fazer ainda no líquido a dosagem do Carras do gnás mutado. Quando eu tiver dúvida se a pesquisa de mucina veio positiva, eu fico em dúvida se é uma lesão mucinosa ou se é um IPMN de ducto secundário, eu faço a pesquisa do Carras do gnás mutado. Se houver mutação nesses genes, eu faço o diagnóstico de um IPMN de ducto secundário. Se não houver esses genes mutados, eu vou ter uma lesão, um cistoadenoma mucinoso, ok? Em termos de exame de imagem, o cistoadenoma ciroso ele é microcístico, o mucinoso ele é macrocístico. A ressonância ela me mostra que o IPMN pode ser de ducto principal ou de ductos secundários, e as lesões inflamatórias eu vou ter aqui então a coleção fluida peripancreática como sendo algo homogêneo não delimitado. O pseudocisto vai ser uma homogênea bem delimitada por uma cápsula inflamatória, né? Fibrótica. A coleção necrótica aguda, ela é heterogênea e não tem cápsula, não tem uma delimitação bem definida, e o UON, ele é heterogêneo e é bem delimitado por uma cápsula reativa inflamatória. Então, basicamente isso que a gente usa para fazer diagnóstico diferencial, e é assim mesmo no dia a dia. Quer dizer, o paciente chegou, você não tem uma certeza diagnóstica, você vai fazer uma investigação sequencial conforme os exames que você julgar necessário. Tá? Só para vocês que são alunos, aí eu acho que
essa frase. No outro dia eu estava fazendo um curso e achei bem interessante, é uma frase de Osler. Osler foi a pessoa que implantou a residência médica nas cadeiras clínicas, né, nos Estados Unidos, que foi de onde surgiu os programas de residência médica, né, a especialização sob tutoria, sob acompanhamento. E aí uma frase que é bem interessante dele é que a medicina é uma ciência de incerteza e uma arte de probabilidade. O que é isso? É exatamente isso daqui. Ó. Quando a gente, baseado na investigação clínica, diz que um paciente tem maior ou menor probabilidade de se chegar a uma determinada doença, de ter uma determinada doença, de ter um determinado diagnóstico. Não existe em medicina, a gente sempre repete isso, 100% ou zero de chance de alguma coisa. É sempre uma probabilidade muito alta, uma probabilidade muito baixa ou uma probabilidade intermediária de algum diagnóstico. Tá bom? Então, é basicamente isso.